Oi Maria, tudo bem? Que saudade! Como é que você tá? Já defendeu o mestrado? Tá me ouvindo bem? Oi Gustavo, já chegou, que bom! Vou colocar você aqui na tela, Gustavo, seja bem-vindo. Ah, parabéns Maria, parabéns pela defesa, parabéns mesmo. É um alívio, né Maria? Deixa eu colocar aqui o Gustavo, nosso convidado, que vai estar conversando com a gente hoje. Ah, muito legal o seu trabalho, Maria. Muito legal. Fico muito feliz, né, quando chega, né, quando finaliza, a gente fica super feliz e, e é muito bom, sabe? Missão cumprida, mais ou menos, né, Maria? Missão cumprida, que agora é se preparar para o doutorado e aí é mais um caminho. Ivone, Cris, todo mundo, seja bem-vindo. Eu já vou colocar o tempo que a gente tem com ele. Seja bem-vindo, Gustavo, mais uma vez. A gente estava há muito tempo esperando para fazer essa live, né, Gustavo? Boa noite, professora Daniele, tudo bem? Estou te ouvindo agora. Tudo. Peguei na metade da sua fala. Então, eu falei que a gente já está combinando uma live há muito tempo e chegou o dia. Sim, verdade. Desde lá das mentorias, né, com o professor Felipe. Mas fico muito feliz de estar aqui hoje com você para a gente poder falar sobre esse tema que é tão importante e que sempre quando eu tenho a oportunidade, né, de conversar com algum colega, com algum professor, eu sempre falo que hoje a gente está num contexto mais favorável do que até pouco tempo atrás, quando eu estava fazendo a minha preparação, a gente não tinha muitos mentores, muitas pessoas que compartilhavam conhecimento nas redes sociais para falar sobre esse universo de mestrado, de doutorado. Então, acho que é o seu trabalho que você faz, né, o trabalho que eu faço por aqui também, é um trabalho muito bacana nesse sentido de realmente, né, desmistificar muitas coisas, de compartilhar oportunidades com mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que às vezes, né, já se formaram há muito tempo, que querem retornar para a academia, mas não sabem por onde começar. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com você, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse universo e dar algumas dicas para o pessoal que estiver aqui na live nos acompanhando. Gustavo, eu estava pensando a mesma coisa que você. Eu falei assim, gente, hoje as pessoas estão no melhor dos mundos. Porque tem tanta dica, tem tanta estratégia, tem tanto espaço, tanta gente boa, né? Democratizando tanto dicas quanto os desafios que passou, os medos, né? Então, assim, isso ajuda muito. A primeira vez que eu fiz a tentativa de mestrado, gente, pensa numa pessoa que não sabia de nada, sabia o que estava fazendo. Hoje eu fico pensando, gente, se eu soubesse tudo que eu estou passando, né? Se as pessoas tivessem ideia de tanta riqueza que a gente está passando, né? Elas poderiam se preparar melhor, né? Elas poderiam enfrentar um processo seletivo com mais segurança e com mais chances também, né, Gustavo, de aprovação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, estou esperando o pessoal entrar também, já dando boa noite para todo mundo, porque tem muita gente que não se vê nesse espaço, né, Gustavo? Até pelo que você falou, muito tempo fora da academia, muito tempo trabalhando, tem esse sonho, às vezes guarda e não consegue, né? Não sabe por onde começar ou já desistiu desse sonho. Eu acho que é muito legal a gente também trazer essa fala de que é possível, independente do lugar do caminho que você esteja, é possível você vislumbrar uma possibilidade dentro da academia. Então, acho que isso é muito legal. Gente, eu quero aproveitar todo o tempo que tem com o Gustavo aqui.
Gustavo é um querido que eu conheci junto com as mentorias do professor Felipe Ascensi. Um beijo para o Felipe, é um querido. No mês passado eu estava com a Jucineide também, a gente se conheceu lá. Então, assim, muito legal esses espaços, né, que o mundo virtual permite para a gente conhecer tanta gente legal. Vou Eu falar um fiz uma pouquinho live sobre com o a currículo. Jucineide, acho que Oi? ano passado. Eu fiz uma live com a Jucineide no ano passado. Ai, que Foi bem bacana legal! também. Ela é uma Foi linda, bem cara. bacana. Ela é uma Sim, linda, uma poderosa também. sabe E é muito muito. legal a gente fazer essas trocas. Eu vou falar um pouquinho do currículo do Gustavo, mas depois ele vai complementar para vocês. O Gustavo ele é da área do direito, ele faz mestrado na UNB, no programa Direito, Estado e Constituição. Depois, se eu errar, você pode corrigir. Coordena grupo de estudo de Constituição, Democracia e Direitos Fundamentais. É membro da rede de constitucionalismo democrático latino-americano. Também integra grupo de pesquisa sobre processo civil, integra equipe editorial na UNB e é parecerista de diversas revistas acadêmicas. E aí, Gustavo, eu queria que você complementasse, mas também já contasse pra gente como é que você, com essa cara de novinho, construiu esse currículo. Ah, obrigado, professora Daniele, pela apresentação. Uma coisa que é importante falar, pessoal, a gente aqui é da área do direito, mas as dicas que a gente vai compartilhar são dicas que se aplicam, né, os pontos que a gente estava conversando, inclusive um pouco antes da live, são pontos que se aplicam para qualquer área do conhecimento, independente da sua área. Então, são pontos que com certeza, opa, quase que cai aqui Acontece. o tripé. Então, são dicas que se aplicam, pessoal, para qualquer área, né? Mas complementando ao que a professora Daniele estava fazendo a minha apresentação, atualmente eu sou mestrando, estou já na reta final do mestrado esse semestre, se Deus quiser, se tudo correr bem, eu já defendo. Então, e assim, as coisas que eu conquistei até hoje estão muito pautadas, e um ponto que a gente vai conversar aqui hoje, um dos pontos, um dos pilares que com certeza vai ser importante para qualquer pessoa que almeja ingressar nessa carreira acadêmica, participar de processo seletivo de mestrado, ou escrever artigos científicos, que é em relação à mentalidade. Eu acho que eu entrei fiz a minha graduação em instituição privada, aqui em Goiânia, eu sou de Goiânia, para quem não sabe, e quando eu entrei na graduação, até entrei um pouquinho ali ressabiado, porque eu tinha muito sonho, professora, de fazer a minha graduação em instituição pública. Era o meu sonho ali durante a época do ensino médio, mas chegou o Enem, não tirei a nota nem próximo da nota de corte da instituição que eu queria cursar, que era a UFG, a Federal aqui de Goiás. Não entrei, então eu fui para uma instituição privada, entrei ali meio ressabiado, e comecei, uma coisa que foi muito importante para mim, foi um amigo que eu tinha em comum, um amigo que eu tinha da época do ensino médio, que também foi cursar Direito, só que ele conseguiu passar no vestibular, na UFG, e a gente estava ali no mesmo período, eu estudando na instituição privada, ele na pública, e ele me convidou, isso eu estava no quarto período. No quarto período, eu não tinha ouvido falar nada sobre pesquisa por parte dos meus professores, felizmente. Então, por conta do convite desse amigo meu, ele falou: Gustavo, tem um professor meu organizando um congresso na UFRJ, e o que você acha da gente participar? Da gente escrever um artigo aqui, submeter para esse congresso? Eu falei: cara, eu tenho muito interesse. Na época eu já estava buscando algumas oportunidades para trabalhar aquele tripé universitário que a gente conhece, para não ficar só no ensino. Então buscava algumas oportunidades de extensão. Eu fiz parte de centro acadêmico, fui presidente de centro acadêmico, organizei evento, palestra. E nessa época, eu tive essa oportunidade de ter o meu primeiro contato com pesquisa, por conta desse convite de um amigo meu. E mesmo ali, de uma forma bem rudimentar, bem introdutória, a gente conseguiu escrever nosso primeiro artigo, com um monte de erro, com um monte... Enfim, a gente não sabia nem o que era metodologia, mas deu certo. Por sorte, não sei, esse artigo foi aceito. Eu pude participar do congresso, apresentar,
perante ali uma banca de professores, né, doutores. Eu acho que eu era um dos poucos graduandos que estava ali participando de um grupo de trabalho, estava todo nervoso, tremendo, mas foi ali a partir, né, daquele dia, isso foi em 2016, em novembro de 2016, foi a partir daquele dia que eu realmente, né, conversei comigo mesmo e falei, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero. Foi um ponto realmente que eu me descobri no direito, porque a nossa área ela tem uma parte muito técnica, né? Eu sei que em outras áreas do conhecimento também tem uma parte que é muito técnica. E eu vejo que através da pesquisa a gente pode cumprir um pouquinho aí com essa parte mais dura, né, do nosso curso. Então, e refletir sobre problemas estruturais que vão impactar nessa parte mais técnica. Então, acho que a pesquisa ela é muito bacana justamente por esse ponto, né, para a gente poder refletir criticamente diversos pontos. Então, foi a partir dali, né, do quarto período, que eu comecei. Depois, né, foi passando o tempo, comecei a participar, né, de mais congressos, apresentava um pôster aqui, outro ali. Comecei, né, a conversar com os professores da minha instituição, que eu vi ali que participavam de congressos, e comecei, né, a criar essa relação também com os professores ali da minha instituição, que me deram apoio, que me deram incentivo, né, para poder, né, desenvolver os meus trabalhos. Né, meu orientador, na época da graduação, me orientou antes, né, inclusive antes da escrita do meu TCC de forma voluntária, né, porque ele realmente viu que eu tinha interesse, né, por essa área acadêmica. Então foi algo que eu tomei gosto. Só que, assim, eu já vi o pessoal, né, falando sobre mestrado, doutorado, vi essas pessoas em congressos, pessoas que eu admirava, grandes professores, grandes nomes, mas era algo que eu sempre ficava com um monte de crença na cabeça, né? Eu estou vindo aqui da instituição, né? Não fiz uma iniciação científica formalmente, né? Um PIBIC, um PIVIC. Será que vai dar certo? Né? E começa a passar um monte de crenças que talvez passe pela cabeça das pessoas que estão hoje aqui nos assistindo. Será que eu realmente vou dar conta? É uma coisa que eu sempre falo, gente, a gente não precisa ser gênio, né? Ninguém é gênio para fazer um mestrado, né? São pessoas comuns que se dedicaram ali e conseguiram ter resultado. A gente não nasce pesquisador, a gente se torna. E eu vejo que o mestrado e o doutorado é um caminho, é uma etapa que a gente vai estar percorrendo para a gente amadurecer nessa caminhada acadêmica. Então, eu acho assim que, da minha trajetória, são esses os pontos. Aí, quando estava chegando ali no finalzinho do curso, que realmente vem aquele desespero. Nossa, o que eu vou fazer depois de formar? Eu acho que todo mundo passa por essa sensação. Né, professora, não sei se aconteceu com a senhora também, né, ali na reta final do curso. Então, chegou ali na reta final, eu estava muito preocupado com o AB, com o meu TCC, ali no 9º período, e deu certo essas etapas na minha vida, priorizei isso. Quando eu estava transicionando do 9º para o 10º período, saiu o edital da UNB, já tinha sido publicado, na verdade, e eu descobri, no meio do caminho, o edital já tinha sido publicado, e eu falei, nossa, e agora, o que eu faço? Foi aí que eu recorri à ajuda de um professor, que hoje é um grande amigo meu, que já tinha passado por processos seletivos de mestrado, e eu conversei com ele. Inclusive, um dos pontos que a gente vai tocar, a importância de uma mentoria acadêmica. Ele já tinha orientado outras pessoas, e ele me deu vários insights, várias dicas que me auxiliaram muito para que eu fosse aprovado. É claro que eu me dediquei, eu estudei, sentei a bunda na cadeira e estudei, mas eu também tive um apoio, né, de um professor, de uma pessoa capacitada para poder me auxiliar. Então, foi muito bacana, porque aí veio o processo seletivo do AMB, eu tive ali uma média de 15 dias, escrevi meu projeto, pegamos experiências do meu TCC, pegamos um tema ali e fazendo, já dando dica aqui para o pessoal, a gente sempre tem que olhar, é um ponto que a professora Daniele vai falar para vocês, mas olhar muito para o programa, que eu estou falando de uma forma bem sintética, mas foi uma coisa que eu fiz. Olhei para o programa, vi o que tinha lá, para poder desenvolver um projeto que fosse compatível e que eu gostasse. É algo que também é importante e que a gente vai
falar um pouquinho, não sei se a gente pode já entrar nessa parte de mentalidade, professora, ou se você quer Eu falar só em algum queria fazer ponto. um comentário, Gustavo, que só a sua trajetória já traz muita coisa legal, né? A questão das crenças limitantes, eu também venho de uma graduação particular, essa ideia de que se eu não estudei com tal professor, eu não vou entrar no programa, tanta coisa que impede a gente de chegar, por exemplo, né, uma limitação que eu tive. Eu não vou conseguir passar na prova de proficiência. Então, assim, são limitações que, por vezes, vão deixando a pessoa longe daquele lugar que ela quer alcançar. E quando ela consegue lidar com isso também, que aí você falou sobre a questão da mentalidade, né? E se ver nesse lugar e também buscar, não é só se ver, né? Mas ter também ali o passo a passo, né? Buscar diretrizes que vão levar ela para aquele lugar. É possível sim. Então é disso que a gente está falando hoje, isso que a gente quer falar hoje. E aí você já pode, né, como é um bate-papo, você já pode trazer aí qual foi a sua primeira dica que você escolheu para esse bate-papo de quem quer trilhar esse caminho do zero. Certo. Antes da gente avançar aqui, professora, vamos só olhar os comentários para depois não Legal. subir muito, Um beijo para todo mas eu mundo tô que vendo. chegou, Adriana, É, Maria, Valdir, sejam obrigado, bem-vindos. pessoal, pelo apoio aqui, vocês que estão aqui. Estou vendo o comentário da Adri. Boa noite, o apoio da professora qualificada como Daniela é Adriana, fundamental. juíza da quinta região da Bahia, bem-vinda, querida. Maria, queria deixar meu depoimento aqui, na verdade, meus agradecimentos. Conheci a professora Daniele Medeiro e a professora Jucineide Carvalho em lives aqui no Instagram. Na época estava em fase acho que da escrita. Acho que não deu para continuar o comentário. Mas é bom registrar que o Orlean está dando os parabéns pela live. Tem muita gente boa entrando aqui. E a gente fica feliz, né, de saber que tem, né, pessoas aí bem comprometidas que querem, né, ter acesso a esse conhecimento, as coisas que a gente está compartilhando aqui. E já entrando no primeiro ponto que eu queria trazer hoje para a gente abordar, que inclusive foi um ponto, professora Daniele, que eu abordei ontem em uma live que eu fiz sobre qual é o perfil dos candidatos que aprovam em seleções de mestrado e como que você pode moldá-los. Porque desde 2020, por estar desenvolvendo esse trabalho de acompanhar pessoas em seleções de mestrado, a gente começa a identificar padrões dessas pessoas que aprovam. E às vezes a gente fica muito focado na parte procedimental. Faz tal coisa, conhece o programa, mas tem uma parte que vem até mesmo antes, que eu acho que é muito importante em relação à mentalidade. Então, é algo que eu identifiquei a partir não só da minha trajetória, olhando para trás, mas também a partir da história dos mentorados que eu tive, que foram aprovados, que tiveram êxitos em seleções de mestrado. Então, comecei a mapear o perfil desses candidatos, do que eles faziam, quais eram as características, para poder compartilhar isso com mais pessoas. Que eu acho que é bem importante. Se a gente quer chegar em um determinado local, é importante a gente ver aquelas pessoas que já percorreram aquela trajetória que a gente quer percorrer. Então, primeiro ponto, dentro dessa questão de mentalidade, que eu acho que é muito, muito importante, e que todos nós temos, pessoas que foram aprovadas em seleções de mestrado, de doutorado, é em relação ao propósito. É ter um propósito em relação à pesquisa. É um grande porquê. Do porquê que você quer fazer a sua pesquisa. É claro que tem as questões relacionadas a benefícios que o mestrado e o doutorado vão nos proporcionar, talvez melhores oportunidades profissionais, um melhor salário, mas se você não tiver um propósito, se você realmente não acreditar no seu tema de pesquisa, naquilo que você está investigando e no impacto que você pode causar nas pessoas com o seu tema de pesquisa, vai se tornar uma caminhada muito difícil. Possivelmente você vai abandonar no meio do caminho. Então, todas as pessoas com quem eu converso são pessoas que realmente gostam do tema que elas estão desenvolvendo, que realmente às vezes pegaram algo do cotidiano, algo do ponto de vista profissional, algo
que ela via no âmbito profissional e que ela trouxe para fazer uma investigação científica. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui para o pessoal. Pessoal, tenham um propósito claro, né, e tangível do porquê que vocês querem fazer mestrado. Realmente gostem do tema, não peguem aquele tema que é da moda, que todo mundo está falando, só porque todo mundo está falando. Eu lembro que na época da minha graduação, os professores colocavam a lista de sugestões de temas, né, os temas mais comuns. O pessoal falando sobre ativismo, enfim, vários temas, mas assim, são temas que não adianta nada. Beleza, o pessoal está discutindo, mas você tem afinidade? Você realmente gosta daquela área? Ou você vai se forçar só porque é o tema que, enfim, todo mundo está falando? Então, esse é um ponto importante. É claro que a gente nunca vai ter uma autonomia tão plena, né, pensando em seleções de mestrado e doutorado, por conta das linhas, das sublinhas, mas muitas vezes a gente consegue compatibilizar aquilo que a gente está desenvolvendo com os programas, né? Então a gente sempre tem que ficar ali nesse meio termo, né? Mas dá sim para a gente trabalhar esse nosso propósito com as nossas pesquisas. Outro ponto também que eu acho que é muito importante, que eu vejo em todos os candidatos que aprovam, é a questão da resiliência. Você vai precisar ter resiliência para estudar, você vai precisar ter resiliência para enfrentar os obstáculos que vão aparecer no meio do caminho, porque muito provavelmente a grande parte das pessoas que estão ali se candidatando trabalham, tem família, tem filhos, enfim, vão ter que conciliar essa rotina com a rotina dos estudos. Às vezes aquele tempo que você tinha precioso no seu final de semana, né, para assistir um filme, uma série, enfim, você vai ter que abdicar para realmente se dedicar naquele momento para escrever o seu projeto de pesquisa. Então eu acho assim que essa parte de ser uma pessoa resiliente, né, nesse meio acadêmico é uma característica muito importante, né, para qualquer pesquisador, para qualquer pessoa que almeja seguir uma carreira acadêmica. Outro ponto também que é muito importante é organização. A gente precisa ter uma organização, porque quando eu me candidatei aos mestrados, por exemplo, eu participei de 3. E assim, tinham etapas que eram muito próximas umas das outras. Então, se eu não tivesse me organizado bem, se eu não tivesse montado um cronograma ali de estudos, se eu não tivesse analisado datas, enfim, tudo isso, eu possivelmente teria, enfim, sido reprovado em alguma etapa, talvez pela má gestão do meu tempo. E eu, assim, nunca fui uma pessoa sou um exemplar em relação à organização. Mas a pressão dos mestrados me fez realmente, foi até benéfico para mim, para depois para outras áreas da minha vida. Eu realmente consegui focar, montar um cronograma ali de acordo com as etapas e seguir esse cronograma. Então, organização é fundamental para a gente não se perder, porque são várias etapas. Agora, no período de pandemia, tem alguns processos seletivos que estão simplificando, mas, em regra, você vai passar por umas 3, 4 etapas, às vezes até mais. Então, essa organização é muito importante. Outro ponto também, humildade científica. Só o fato das pessoas estarem aqui nos escutando hoje, já demonstra essa característica de querer aprender com outras pessoas. Então, a todo momento, no âmbito acadêmico, a gente tem que buscar por pessoas que já passaram por aquela trajetória que a gente passou, pessoas que tenham mais experiência, porque a gente não cresce no meio acadêmico sozinho, a gente não cresce sem fazer parcerias. Então, eu acho que essa parte da pessoa reconhecer essa necessidade, por exemplo, de buscar um mentor para poder auxiliá-la ali no processo seletivo de mestrado, buscar um professor, um pesquisador, para trocar ideia acerca do tema, tudo isso é muito importante. Outra característica também, execução. Não adianta nada você ficar estudando sem você executar. Às vezes algumas pessoas, professora Daniela, chegam para mim, pessoas que às vezes querem um acompanhamento, e ela fala, nossa, o edital às vezes já foi publicado, está bem próximo, mas eu acho que eu vou deixar só para o próximo ano. E eu sempre falo, vai com o que você tem, faz o melhor que você tem nas condições que você tem, porque você nunca vai chegar totalmente preparado. Sempre vai ter algum obstáculo, algum porém, e você nunca vai se sentir totalmente preparado. Então vai da melhor forma que você tem,
hoje porque é experiência. Você se preparou com pouco tempo? Beleza. Aí você tem que fazer um alinhamento de expectativas. Talvez não vai ser o resultado que você está esperando, mas é experiência. Se você deixa essa janela de oportunidade fechar, muito provavelmente vai ser só no próximo ano para você poder participar novamente. Então, participa, né? Participa. Então, essa característica da execução acho que é muito importante também. E, por fim, era algo que eu não tinha falado ontem, nessa live que eu fiz, mas conversando com uma pessoa no direct me veio na mente também, compartilhar isso aqui abertamente também com mais pessoas, que é em relação ao tempo. Porque uma coisa, às vezes as pessoas, o candidato, ele está bem preparado, ele tem todas essas características que a gente conversou aqui agora, mas por alguma eventualidade ele não é aprovado. Tem, obviamente, aquelas variáveis que estão ao nosso controle, é você fazer uma boa preparação, é você seguir um método, uma metodologia, você se dedicar, porém, a gente não conhece o professor, a gente não sabe o que se passa na cabeça do professor. Então, sempre vai ter um quê de subjetividade, talvez ali na avaliação do professor. Então, não dá para a gente controlar todas as variáveis. Então, pode ser que você esteja um candidato bem preparado, com todas essas características que a gente está falando aqui hoje, mas pode ser que aconteça alguma eventualidade que você não seja aprovado na sua primeira tentativa, ou na segunda. Só que você tem que lembrar da questão da resiliência e continuar. Porque se você vê o mestrado como um meio para você se tornar um pesquisador, um professor, você não vai parar só porque você foi reprovado no processo seletivo. Eu tive a felicidade de ser aprovado de primeira nos mestrados que eu me candidatei, mas antes eu já tinha sido reprovado, por exemplo, submetendo artigos para revistas. Então, eu sabia que poderia acontecer. E se eu fosse reprovado em algum processo seletivo, eu não ia abandonar esse sonho. Eu ia continuar, porque era algo que eu queria. Então, eu ia tentar no próximo ano. Eu ia tentar ser aluno especial. Enfim, estou até dando spoiler aqui do que a professora Daniele vai falar. Mas acho que são esses os pontos principais que eu vejo em relação à mentalidade. E volta a bola para você, professora. Gustavo, maravilhoso, assim, maravilhoso tudo que você falou. Boa noite quem está chegando, Pri, Josimeire, todo mundo que está chegando, boa noite. Cara, esses tópicos que você trouxe, assim, são fundamentais, porque é a base para quem quer dar esse passo e que vai encontrar dificuldades, mas que não vai desistir. Então, né, vai se organizando, organizando todos esses pontinhos que você trouxe, assim, que cada um faz todo sentido. Para quem está aqui em algum nível, né? Isso mesmo, anota tudo. Em algum nível aí do processo, né? A minha irmã, por exemplo, que está aí assistindo a live, ela fica lá e cá, já fez aluno especial, já fez ouvinte, mas não toma coragem para fazer a seleção do mestrado. Vamos ver, né, Priscila? Depois dessa live você... Tem que executar. Se depois dessa live você se anima. Tem que executar. Oi. Não, pode falar. Eu só estava comentando que tem que executar, né? Não pode só ficar idealizando. Tem que executar. Não basta ser aluno especial e achar que já fez o mestrado, Priscila. Tem que fazer a seleção. Gustavo, você falou uma coisa que tem tudo a ver com a primeira dica que eu vou trazer também, né? Você falou sobre a questão da pessoa pegar modismo e tal. Eu acho que é legal falar para as pessoas que estão aqui o seguinte: é muito importante que o seu tema seja relevante, ponto. Mas tem que ser relevante dentro do seu contexto, tá? Então, isso que o Gustavo falou é fundamental. Gente, a banca sabe quando você levantou de manhã e escolheu um tema. A banca sabe disso. Então, se você não tem nada a ver com comunidade indígena, você diz que vai estudar o Pataxó. A banca vai perguntar: você já foi numa aldeia? Ah, não. Você tem algum diálogo? Não. Você conhece alguma liderança? Você já fez alguma coisa? Você faz algum trabalho na sua vida que envolve indígena? Não. Gente, você não vai passar.
Por quê? Porque isso não tem nada a ver com a sua história, com a sua trajetória, não tem nada a ver com nada da sua vida que você já fez, que você já estudou, que você já fez profissionalmente. Eu, por exemplo, trouxe toda a minha vida profissional para o meu mestrado e doutorado. Então, assim, a minha vida profissional, os meus 10 anos de atuação na gestão social, estavam completamente dialogados com o que eu estava fazendo, ou seja, o que eu propus era a partir da minha vivência. Então, isso é um ponto fundamental que o Gustavo falou, e que uma banca, ela vai perceber isso te perguntando, e ela vai perceber isso também no seu currículo Lattes. Então, assim, você quer falar sobre um tema, né? Eu quero falar sobre um tema relacionado à mediação. Não tem um evento de mediação no seu currículo Lattes. Não tem uma publicação de mediação no currículo Lattes. Você nunca participou de nada sobre mediação. Dá para ver no seu currículo que você não tem histórico daquilo que você está dizendo que vai fazer. Então, assim, o programa não vai te colocar lá. Isso aí é um ponto que vocês precisam saber, né? Tudo que você vai escolher, leve em conta esse conhecimento do programa. A primeira seleção que eu fiz, Gustavo, tipo, caí de paraquedas. Não estudei o programa, não sabia nada de linha, não li o site, sabe, assim, uma pessoa completamente... Não, passei, assim, eu fui aprovada e não fiquei na lista dos candidatos que foram chamados, mas assim, nem sei por que eu fui aprovada, sabe? Nem sei por que eu fui aprovada. Daqui a pouco a gente vai ler aí para poder. Minha vivência com comunicação política cabe na UFSB Estado e Sociedade. Legal, bacana, isso mesmo. Então, assim, não entrei, talvez, porque eu não tivesse tido essa oportunidade de ter uma live que alguém me dissesse, você tem que ir, você tem que conhecer o programa. O programa é de quê mesmo? A linha é de quê mesmo? Os professores que estão ali estão publicando sobre o quê mesmo? Né? Então, assim, não ser ingênuo em relação a isso, né? Até porque, hoje em dia, Gustavo, como está pedindo muito mais memorial, carta de intenção, e no final da carta você tem que dizer por que você quer entrar naquele programa, isso significa que você conhece o programa. Né? Então, o que você vai dizer sobre aquele programa significa que você pesquisou, significa que você sabe que as pesquisas são relevantes, significa que você sabe que aquele programa tem uma revista. Então, assim, tudo isso é conteúdo para uma entrevista e é conteúdo para o próprio projeto de pesquisa. Porque se você conhece o programa, você vai dialogar com as pesquisas do programa. Você não vai falar de uma coisa que não tem nada a ver. Então, quando você fala que tem pessoas que desistem porque achou que o projeto estava maravilhoso, muitas vezes aquele projeto realmente estava maravilhoso, mas não para o programa que ela tentou. Ela não viu que não tinha nenhum professor interessado naquele tema. Ela não viu que não tinha nada a ver o que ela estava propondo com a linha de pesquisa. Então, assim, por exemplo, a minha universidade, ela gosta que as pesquisas estejam pautadas em atividades de campo. Se eu já sei disso, eu não vou propor só sexo dos anjos, coisas abstratas para poder falar, porque eu não vou entrar. A universidade, aquele programa gosta de pesquisa teórico-prática vinculada ao território. Eu já vou certeiro nisso. Então, é importante saber como que o seu programa gosta de metodologia, como que o seu programa, quais são os autores principais, quais são os clássicos. Dani, como é que eu vou saber os clássicos? Você vai entrar no currículo Lattes dos orientadores, dos professores, vai dar uma olhada nos artigos deles, nas referências e vai ver o que todo mundo usa. Todo mundo usa esse autor aqui. 3 autores estão em todos os artigos. São os clássicos. Você vai trazer para o seu projeto de pesquisa também. Então, são dicas que parecem pequenas, gente, mas que faz toda a diferença na hora que uma pessoa vai ler o seu projeto, na hora que você vai para uma entrevista. Passo, Gustavo. Excelente, professora Daniele. Só complementando, lembrando, né, da partir do que você está falando, do quão essa etapa preparatória é importante, porque muitas pessoas que me procuram, às vezes para participar da minha mentoria, a pessoa ela já está focada num tema, num projeto de forma fixa. Só que aí você vai conversar e vai questionar, beleza, mas esse tema você analisou lá de acordo com o programa, viu a linha, viu lá o currículo dos professores. E é uma etapa, eu lembro quando eu estava me preparando, é uma etapa que é chata, porque você parece que você não está fazendo nada, porque você não está escrevendo seu projeto de pesquisa, você não está pesquisando sobre o seu tema, você está ali fuçando o Lattes
parecendo um stalker fuçando, né, no WhatsApp dos professores. Mas é justamente essa etapa que a professora Daniela está falando aqui com a gente, pessoal, que é fundamental. Senão você vai desenvolver um projeto que não vai ter afinidade. Por mais, né, bem escrito que esteja o seu projeto, se não tiver um professor com capacidade para te orientar, seu projeto não é aprovado. O professor não vai parar aquela pesquisa que ele já está desenvolvendo há anos para te orientar em uma área que ele não tem domínio. Ele quer ficar ali no que ele já pesquisa. Então, esse ponto eu acho que é muito importante, que você levantou. Outro ponto também, que já vou entrar aqui como dica para o pessoal, que é a participação em grupos de pesquisa. É uma dica muito bacana para quem quer ingressar em programas de mestrado, doutorado. É algo que eu, quando estava me candidatando aos mestrados, eu não sabia, mas você pode sim participar de grupos de pesquisa em outras instituições. E eu achava que não, deveria ser só alunos ali do programa que poderiam participar de um determinado grupo de pesquisa daquele professor que eu queria como meu potencial orientador. E depois que eu comecei a perceber que existem grupos de pesquisa em diferentes universidades que são abertos para qualquer pessoa, mesmo pessoas às vezes que já colaram grau, que ainda não estão mais vinculadas. Então, mesmo assim, você ainda pode conseguir essa vinculação a determinado grupo de pesquisa. Então, por que é importante, pessoal, participar de um grupo de pesquisa? Porque é dentro de um grupo de pesquisa, daquele potencial orientador que você vê ali, que você realmente quer para te orientar, que você vai ter acesso realmente ao que esse pessoal está debatendo, quais são os principais temas que eles estão debatendo ali durante os encontros. Você vai ter acesso a bibliografias que vão ser muito úteis para você elaborar o seu projeto de pesquisa. Você vai ter acesso, obviamente, a outros pesquisadores, outros professores, que você pode desenvolver uma relação de networking para conversar sobre o seu tema. E eles podem te dar feedbacks muito interessantes. Então, principalmente agora, eu estou vendo, professora, com esse período de pandemia, uma abertura dos grupos, que muitos antes eram de forma física e tal. Mas hoje eu vejo, por exemplo, grupos de pesquisa, eu estou aqui no Centro-Oeste, no Sudeste, por exemplo, na USP, que são abertos para pessoas de qualquer região do país, e que qualquer pessoa pode participar. Às vezes, um processo seletivo simplificado, só com uma carta de intenções, ou até mesmo, como já aconteceu com algumas mentoradas que eu tive na minha mentoria, elas simplesmente entraram em contato com as professoras que eram coordenadoras do grupo, manifestaram interesse, e as professoras falaram assim, vem participar com a gente. Mandou o grupo do WhatsApp, elas participam hoje efetivamente, isso consta lá no currículo Lattes delas. Então, está sendo uma experiência muito rica. Então, essa oportunidade, eu acho que do grupo de pesquisa é algo muito bacana para qualquer pessoa que quer ingressar no mestrado. Às vezes, pode acontecer do grupo de pesquisa ser realmente fechado para alunos daquela instituição, mas pode acontecer de você encontrar grupos que são abertos. Por exemplo, hoje eu faço parte de 2 grupos na UNB que eu sei que são abertos para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que quiser participar, tem ali um link lá no site que a pessoa pode se cadastrar e já começar a participar dos encontros. Não precisa, inclusive, nem passar por um processo seletivo formal. Então, eu vejo que é muito bacana essa possibilidade das universidades, dessa abertura, dessa participação em grupos de pesquisa. E deixo aí de recomendação para o pessoal e já te passa a bola novamente. Sheila, professora de Direito na UNEB, boa noite, muita gente legal aqui com a gente. A Sheila também está aí nos últimos momentos do doutorado, né, Sheila? Boa sorte, amiga. Gustavo, maravilhoso isso que você falou, assim, hoje está muito democratizado, principalmente com essa questão, da virtualização, dos grupos de pesquisa, e só para complementar também essa importância do grupo de pesquisa, maturidade intelectual, porque tem muita gente que chega, que quer fazer um mestrado, mas não sabe escrever dentro da linguagem, dentro de uma linguagem mais acadêmica, e também tem um pouco de dificuldade até de compreensão de textos mais densos. O grupo de pesquisa, como a leitura é compartilhada, você fica mais à vontade daquilo que você não entendeu, a outra pessoa vai e explica. Nossa,
nossa, eu tinha lido 5 vezes e eu não tinha entendido. Então você vai, né, um com o outro trocando, né, um com o outro trocando ali as suas dificuldades, né, de uma forma coletivizada. Então, assim, eu também, assim, amo de paixão grupo de estudo, grupo de pesquisa, sou coordenadora, né, na graduação também, porque eu acho que é muito importante para criar essa maturidade intelectual na pessoa. Outra coisa também do grupo, só complementando o que você falou, é que um grupo de pesquisa, por exemplo, dentro da universidade que você quer entrar, ele vai te ajudar numa outra coisa, a você saber quais são os autores mais importantes daquele programa e você saber qual a linha de pensamento daquele programa. Porque pode ser que você quer escrever uma coisa, mas que você está escrevendo na linha completamente contrária do que o programa pensa sobre aquele tema. Gente, acontece, tá? Se você não pesquisar o programa, acontece isso. Mas quando você está no grupo de pesquisa, você vai falar assim, que legal! Agora eu estou entendendo como é que eles entendem esse tema. Agora eu estou entendendo como é que eles têm uma interpretação. Cada programa, gente, tem uma interpretação, né? Tem um tema que gosta mais, tem uma forma de pensar que gosta mais, tem autores que gostam mais, isso é normal. E você tem que descobrir. O grupo de pesquisa permite que você descubra, né, algumas coisas do programa que vão ser fundamentais para a sua preparação. E isso tem a ver com a segunda dica que eu separei para vocês, que é ser aluno especial. Gustavo, tem gente que fica triste quando não passa e ouve da banca, se inscreve como aluno especial, tenta depois, e a pessoa chega para mim arrasado, Dani, eu não passei, me mandaram me inscrever como aluno especial. Eu falei, ótimo, maravilhoso. Não tá pegando o seu tema e colocando na lata do lixo. Não tá pegando o seu projeto e colocando na lata do lixo. Tá dizendo para você o seguinte, olha, se você tiver um pouquinho mais, se você andar um pouquinho mais, você entra. Se você entender um pouquinho mais sobre esse tema, você entra. Então, quando a banca te convida, né, para ser aluno especial e você não é aprovado, você faça isso, né? Se inscreva como aluno especial, principalmente com o professor que você quer, né? Se ele abrir vaga como aluno especial, você se inscreve nele, porque você já quer, né? Já tem essa vontade. E ao se inscrever como aluno especial, você vai ter essa oportunidade, né? De entender um pouco mais a partir desse mesmo professor, como ele pensa, né? Os autores que ele gosta, porque ele vai indicar para a turma, e você vai entendendo mais até por que o seu projeto não foi aprovado. Então, assim, isso para quem, né, não foi aceito. Agora, se você ainda nem tentou, você já pega a dica e já utiliza, né, que é tentar ali ter essa vinculação com um aluno especial. Inclusive, Gustavo, tem programa que pontua quem foi aluno especial. Eu já vi edital que pontuava. Se você for aluno especial aqui no programa, você tem essa pontuação. Então, isso é muito legal, né? Porque também valoriza aquele estudo anterior à entrada no mestrado, e a maioria dos programas, inclusive, vão aproveitar aquela disciplina que você fez, se você tentar para o próprio programa, para poder já aproveitar esse estudo, né, como uma carga horária já dentro do mestrado e dentro do doutorado. Então, eu acho que vale muito a pena se inscrever como aluno especial para ter um pouquinho mais de maturidade intelectual e maturidade também de escrita para tentar um mestrado principalmente. Passo, Gustavo. Excelente, professora Daniele. Eu acho que aluno especial é realmente uma das melhores formas, né, talvez se não for a melhor, de você ter essa proximidade com o programa, de você realmente ver ele na prática, o que os professores estão pesquisando, ver eles em sala de aula, ver o posicionamento deles acerca de determinados temas. Então, acho que agrega muito, né, e se a pessoa ela se dedicar enquanto aluna especial, né, ela tem boas chances, né, de ter êxito ali na seleção de mestrado. Pode ser, talvez, que esse professor esteja ali na sua banca, né, no dia da entrevista. Então, se você for uma pessoa proativa enquanto aluno especial, o professor já vai te olhar de uma forma diferente. Pô, aquela pessoa foi aluno especial, né, ele foi dedicado, ele entregou os artigos no prazo certo, sempre estava participando das aulas. Agora também não dá para ser um aluno Gasparzinho não aparecer nas aulas, porque isso aí também, da mesma forma que pode ser benéfico para você, pode ser maléfico. Né? Você chegar lá, esse é o fulano, né? Mas o fulano
não aparecia nas aulas, não entregava as atividades. Será que ele realmente vai ser um bom aluno para o mestrado? Porque assim, a gente tem a etapa de projeto, que é uma etapa que é às cegas, né? Você não vai ter o seu nome, não vai ter sua identificação, mas ali na entrevista não tem como, os professores vão ver quem são os candidatos. Então, querendo ou não, questões ali talvez um pouco subjetivas, de como a pessoa foi, de quais são os comportamentos, pode sim de alguma forma influenciar em algum ponto ali da avaliação. Então, acho que essa dica é muito bacana. Para quem eu posso, eu sempre recomendo, aluno especial, geralmente é um processo seletivo bem mais simplificado, né? Você não tem que apresentar um projeto de pesquisa, geralmente é uma carta de intenções, o seu currículo Lattes, e você já consegue, né, ter êxito. Complementando mais uma dica, uma última dica que eu trouxe para passar para o pessoal, que é em relação à participação em congressos. Inclusive foi algo que eu comentei lá no início da minha fala, quando eu estava me apresentando, falando das experiências que eu tive, mas foi muito bacana ter começado a participar de congressos ainda na graduação, porque eu já sabia, né, por exemplo, eu já lidava bem com críticas, por exemplo, de professores. Porque quando a gente começa a pesquisar, e o primeiro professor vem e critica o nosso trabalho, às vezes a gente fica chateado, nossa, mas me esforcei tanto, e a gente não tem aquela maturidade ainda para diferenciar o que é uma crítica acadêmica do nosso trabalho, da nossa pesquisa, do que é uma crítica pessoal. Às vezes a gente mistura e acha que o professor está pegando o nosso pé, mas muitas vezes não é. É simplesmente ele te dando uma orientação, falando o que você pode melhorar, algo que não está bom no seu trabalho. Então, essa maturidade de saber ouvir críticas dos professores e mostrar proatividade em poder correr atrás para melhorar foi algo que eu apresentei, por exemplo, no momento das minhas entrevistas. Os professores me criticavam ali em determinados pontos e eu, de uma forma muito tranquila, aceitava as críticas e falava assim, esse é um ponto que eu posso sim estar revendo com o meu futuro orientador. Não rebatia, não queria contestar o professor, falar, você está errado, é isso aqui que eu pus no projeto, está certo. Não é essa a perspectiva ali no momento da entrevista. Então, eu acho que essa questão de congresso nos permite amadurecer, conhecer esse universo acadêmico, saber como é que é uma banca de avaliação, e também eu acho que é uma porta de entrada mais rápida. Não sei se você vai concordar comigo, mas geralmente é uma porta de entrada mais fácil do que, por exemplo, se a gente pega o nosso primeiro artigo e vai submeter para uma revista, que geralmente vai ter uma avaliação mais criteriosa. Então eu falo isso muito pelo meu primeiro artigo, que tinha lá todos os defeitos do mundo, e mesmo assim eu consegui apresentar no congresso. Foi muito benéfico para mim. Então eu vejo que o congresso, os congressos em gerais, eles são uma porta de entrada muito bacana para quem está começando nessa jornada acadêmica. É uma porta geralmente mais rápida do que uma revista. Uma revista, principalmente aquelas de pares mais alto, vão demorar um tempo grande para avaliar o seu trabalho. Às vezes até mais de ano. Então, o congresso, às vezes, ali em meses, você submete, é aprovado e já é publicado. Então, você já consegue melhorar, inclusive, seu currículo Lattes de uma forma mais rápida do que de uma revista. Então, acho que é muito bacana. Todos os congressos que eu já participei, eu sempre fazia questão também de conversar com outros pesquisadores que estavam ali falando sobre o meu tema, coletar feedbacks, sugestões de bibliografias. Você apresentando o seu artigo ali no congresso, não precisa nem ser um artigo, pode ser, por exemplo, um pôster, um resumo. Você coleta esses feedbacks dos professores e traz para o seu projeto, traz para o seu tema, ali para a seleção de mestrado. Então, também é outra possibilidade que eu só vejo benefícios. Busque por sites na sua área do conhecimento que divulguem essas oportunidades de congressos, eventos. Na minha área do conhecimento, na nossa área aqui do conhecimento, eu gosto muito de utilizar um site que se chama Comunicas Mackenzie. Não sei se você conhece, mas ele é muito bom, porque divulga uma série de oportunidades, congressos aqui no Brasil, congresso fora. Enfim, sempre quando eu quero buscar alguma oportunidade, também de revistas, eu abro lá e acesso. Então, para cada área do conhecimento, geralmente vai ter alguns portais, alguns websites que vão reunir esses eventos na sua área do conhecimento.
Então, para encerrar, né, a minha última dica, a gente falou, né, a primeira dica que eu compartilhei aqui com vocês hoje foi sobre mentalidade, o segundo ponto sobre grupos de pesquisa, e agora para a gente fechar, né, minha última contribuição em relação aos congressos. E volta a bola para você, professora Daniele, né, para a gente poder continuar. E não tem hierarquia nas dicas, tá, gente? Porque essa última dica também é tipo cereja do bolo para entrar no mestrado e no doutorado. Eu costumo falar o seguinte, gente, pelo amor de Deus, quer ir para mestrado e doutorado, não vai para um congresso sem apresentar alguma coisa. Não vai num congresso com um ouvinte, é vergonha. Né? Você quer entrar no mestrado, você quer entrar no doutorado, eu vou me inscrever como ouvinte. Não, você vai apresentar alguma coisa, né? Você vai levar alguma coisa, nem que seja um resumo expandido. Eu sempre falo, gente, começa com o resumo expandido. Calma, tira o artigo da cabeça, começa com 5, depois se você fizer 5, você faz 9, depois que você faz 9, você faz 10, você faz 15 páginas. Né? Outra coisa que as pessoas falam também, Dani, eu não sei o que escrever, eu não tenho tema. Gente, pelo amor de Deus, você tem vida profissional, você tem vida social, você tem vida comunitária, né? Às vezes as pessoas têm uma vida cultural riquíssima, que pode trazer isso enquanto relato de experiência. Gustavo, eu amo escrever relato de experiência, assim, inclusive agora tem pouco tempo que eu publiquei um relato, 2 relatos num livro da UNB, do curso de Direito. Direitos sociais do PET da UNB. Então, assim, foi uma seleção. Eu mandei 2 relatos, um com 3 amigas sobre um coletivo que a gente criou no UFSB e o outro é o relato da minha vida e foi selecionado. Né? Então, assim, gente, a gente precisa... Eu escrevi um relato. Eu escrevi um relato da minha vida enquanto estudante de direito, da minha trajetória enquanto terceiro setor. Ele pode ser transformador, né, a partir de um repensar do direito. E aí a gente fica, eu não tenho nada para escrever. Gente, a gente tem muita coisa para escrever. A gente precisa valorizar os lugares onde nós estamos, né? Inclusive, pode ser até do nosso campo profissional, que você estudou uma coisa e vê que na prática é completamente diferente. Isso aí já é uma questão, isso aí já é uma coisa que você pode escrever e levar de volta, né, para o universo acadêmico para discutir. E eu concordo super com você, congressos, eventos publicam muito mais rápido, principalmente para quem está precisando de publicação logo. Então, assim, publica muito mais rápido, tem data para publicar, a revista demora meio século, né? A gente trabalha com equipe editorial, a gente sabe que tem revista, Gustavo, tem revista que leva 2 anos. 2 anos. Eu já tive revista que, assim, eu tinha esquecido que tinha enviado e do nada apareceu publicado. Falei, meu Deus, o negócio já está desatualizado. De tanto tempo que esse negócio já era para ter publicado. Então, assim, super concordo com a sua dica. Mestrando, não precisa tirar os cabelos. Se você tiver uma publicação, para quem está indo para o mestrado, tá, gente? Gente, já é uma coisa que pode colocar você dentro e tirar uma pessoa. Por quê? O que o programa está olhando? Ele está olhando potenciais produtores de conteúdo, tá? Construtores de conteúdo acadêmico, científico, e a própria pós-graduação ela é avaliada a partir da produção docente e discente. Então, se você, né, principalmente quem está escolhendo o tema da moda, vai para o tema da moda, não tem uma publicação e tem uma outra pessoa que tem uma, ela vai entrar e você não. Então, é importante que essa construção acadêmica, ela seja feita e ela seja principalmente feita, alinhada com o que você quer escrever. Não é você estar trazendo tema indígena e você estar estudando tecnologia. Ok, vai ser levado em consideração, é super bacana, mas não tem nada a ver com o tema que você escreveu, né? Então, tem que ter esse diálogo. Então, muito legal, Gustavo, você falar isso. E aí, eu quero também finalizar com uma última dica, que você não vai ouvir em lugar nenhum. Né? Vocês que estão aqui são privilegiados aqui de estar ouvindo essas dicas, mas é a questão da prova de proficiência. Né, que muitos programas vão utilizar essa prova de proficiência. Quando eu fiz para o meu programa, esse que eu entrei, que eu passei, fiz mestrado e doutorado, era eliminatória. Vários programas não são eliminatórios. Se você não passa, né, no início, você tem ali 1 ano para fazer essa prova.
Mas na minha época foi eliminatória. Na verdade, foi a parte da prova que me trouxe mais dor de cabeça. Assim, Gustavo quase desistir, sabe? Achei que não era capaz, que não ia conseguir. Então foi assim, a fase mais difícil para mim da prova foi a prova de proficiência. Né? Então, assim, consegui passar realmente, eu me fortaleci para as outras fases da prova e entrei. Agora, no doutorado eu já fiz diferente. Porque no doutorado pede duas proficiências, né? Então, eu fiz a proficiência, a segunda língua do doutorado, antes da prova do doutorado. Eu estava livre, leve e solta, sem pressão nenhuma, assim, me sentindo plena, porque se eu não passasse, não conseguisse a nota, eu tinha tempo de fazer de novo, até durante a seleção. Eu tava tão plena, que eu tirei um notão. Porque eu não tava com aquela preocupação e com aquela ansiedade de que eu tenho que tirar 7, porque senão eu não vou para outra fase, porque senão eu não passo, porque senão é isso, porque senão é aquilo. Então, assim, gente, tem muitas instituições que fazem essa prova. Né? E que essas instituições que fazem essa prova, né? Por exemplo, o meu programa aceitava proficiência de qualquer universidade pública. Então, você poderia, por exemplo, né, eu sempre dou essa dica. Vai fazer a prova de proficiência antes do processo seletivo. Porque se você fizer junto, além de toda a pressão do processo seletivo, ainda tem a pressão da prova de proficiência. Né? Então, não precisa passar por esse suplício, sabe? Não precisa passar por essa situação. Professora Célia do IFBA, olá, bem-vinda, querida. Que bom ver você aqui. Então, assim, não precisa passar por esse suplício, não precisa passar por essa situação. Se você, aí, dialogando com a primeira dica, Gustavo, se você se organizar, você vai falar, quer saber? Eu vou fazer essa prova antes. Vou pegar minha proficiência, que em geral vale 2 anos, gente. 1 ano, 2 anos, você pode apresentar mesmo um certificado. E vou guardar, mas eu vou fazer na tranquilidade, eu vou fazer, entendeu? Devagar, não vou fazer junto com a prova escrita, junto com a prova oral, junto com a prova tal, e ainda vou fazer proficiência e daqui a pouco eu me enrolo em todas as provas, não passo em uma, já perco emocional para fazer a outra e não passo em nada. Então, assim, tem algumas dicas sobre inglês. Gente, um cursinho maravilhoso no YouTube, inglês instrumental, do IFBA eu acho que é Rondônia, se eu não me engano, mas coloca lá no YouTube, em inglês instrumental IFBA Rondônia. Eu não sei se é Rondônia ou Roraima, não lembro agora. Vou até anotar aqui também. Isso. Eu sempre dou essa dica, porque, gente, ajuda demais. Inclusive, estudei por esse canal, tá? Eu estudei por esse canal do YouTube. Tem as aulinhas lá, você faz, ele te ajuda. Como que você faz, né? Para poder fazer essa interpretação, isso, aquilo. Gente, é isso, né? Tem gente que não faz a prova do mestrado porque acha que é para falar fluente com o professor. Gente, não é isso, não, tá bom? Prova de mestrado não é bate-papo. Prova de mestrado é a sua capacidade de entender um texto, porque no mestrado e no doutorado, em geral, você usa texto de outros idiomas. Então, se você minimamente consegue entender qual é a mensagem daquele texto, assim, né? Então, eu que passei por isso, por essa tempestade anterior, né? Hoje eu tento acalmar as pessoas em relação à prova de proficiência, e aí eu já deixo essa dica para vocês. Façam com antecedência. Tem ali, né, a sua comprovação com antecedência, e aí quando começar, né, o processo seletivo, você já manda, você já tem tudo maravilhoso e lindo, tá? Quem vai fazer doutorado saiba que são 2 idiomas, então você vai precisar aí ter uma outra proficiência para demonstrar. Então, eu estou no mestrado, eu quero doutorado, eu sei que eu vou ter que comprovar mais um, caso você permaneça no mesmo programa, você já vai fazer antes de chegar a data de seleção, né? Então eu já vou fazendo aqui, já vou estudando, né? Vou procurar um cursinho de inglês instrumental em espanhol. Também tem o IFBA do Rio Grande do Sul, tá, gente? Que tem tanto inglês instrumental, como espanhol instrumental. Então são essas dicas que nós separamos para vocês. Já se inscreveu, Rondônia? Isso aí, se inscreve, tá? Me ajudou muito. Foi o que me ajudou a passar na prova quando eu fiz. Pode fazer, porque vai valer a pena.
Então, assim, essas dicas que nós separamos para vocês, então, se a gente falou alguma coisa rápido demais, vai ficar salvo e depois também, gente, compartilhe, tá? Quem gostou, compartilha com quem está aí no Sim, corre, deixam querendo lá. fazer mestrado, querendo fazer doutorado. Eu quero passar para o Gustavo, para ele aí trazer suas últimas palavras. Se ele lembrou de alguma coisa bacana, já fala para a gente que a gente está aqui para isso, Gustavo. Sim, você falando, eu estava aqui lembrando da época que eu passei pelas provas. Quando eu comecei a me preparar, foi quando eu descobri que existia essa possibilidade de fazer a prova de proficiência da universidade e não do programa que eu estava me candidatando. E já não tinha mais tempo para mim fazer a prova da universidade. Então eu tive que fazer as provas específicas dos processos seletivos que eu estava me candidatando, que foram dois. Dois que tiveram provas, e no caso da UNB a gente não tem prova de proficiência, então basta você indicar ali no próprio corpo do projeto que você tem um domínio ali instrumental de um determinado idioma para realizar a sua pesquisa. Mas nos outros programas que eu me candidatei, um em Direitos Humanos, foi uma prova mais tranquila, que inclusive a gente podia levar um dicionário para responder algumas questões, só que teve uma outra prova, que foi em Direito e Políticas Públicas, da UFG, que eu achei complicada a prova, porque era um texto em Direito Administrativo em inglês, com termos muito específicos. Então, mesmo eu tendo ali um conhecimento, eu não sou fluente, mas eu tenho um intermediário, eu passei dificuldade nessa prova. Eu achei que seria uma prova tranquila, porque outra que eu já tinha passado foi uma prova tranquila, eu podia levar dicionário, mas essa em específico não foi tranquila. Eu vi candidatos que foram reprovados, foi uma etapa eliminatória, não classificatória, né? Ou seja, a nota que você tirou ali não vai computar na sua média final, mas eu vi candidatos, e não foi apenas um, que foram reprovados nessa prova, porque era um texto técnico, em outro idioma, inglês, de um assunto muito específico, que se você não estudasse aquele tema em específico, que era o meu caso, você ia ter muita dificuldade para fazer a tradução do texto. Então, essa dica que a professora Daniele trouxe aqui hoje para a gente, de fazer essa prova com antecedência, é muito importante. Um programa que eu gosto bastante é o Centro de Idiomas da Federal de Santa Catarina. Eles, acho que quase toda semana, eles têm testes. Então, se eu não estiver enganado, é cerca de R$100. E depois de 5 dias úteis, você já tem um resultado. Então, você já economiza aí muito tempo, e não fica com essa pressão. A professora Daniele trouxe aqui hoje para a gente, que realmente você vai ficar pressionado com essa etapa, aí vai juntar com as outras etapas, sendo que você já pode ir tranquilo. Você pode ir só para participar das demais etapas e não ter que se preocupar com o idioma. E por fim, pessoal, só que a gente estava falando sobre o congresso, uma coisa também que me veio na mente nessa questão de participar de congressos, de participar também enquanto aluno especial de forma proativa, em relação à questão da oratória. Eu vejo que muitas pessoas, professora Daniele, têm dificuldade para falar em público, para expor as suas ideias. Então, quando você começa a participar de congresso, de grupos de pesquisa, como aluno especial, você é forçado a se expor, expor as suas ideias e sistematizar a sua fala, organizar um roteiro. Então, se você já vem com essa experiência para uma entrevista de mestrado, isso é muito benéfico, pode te auxiliar. Eu lembro que teve uma banca que eu participei, foi em Direitos Humanos, um dos professores, inclusive, elogiou a minha oratória. Falou, nossa, você é um candidato que está ali no final do curso, com uma oratória tão segura. E por que estava segura? Porque eu tinha treinado bastante. Então, sempre antes de falar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar. Tem que ter um roteirinho ali para entrevista, você treinar em frente ao espelho, gravar no celular o tempo de fala, que às vezes vai estar indicado lá no edital. Você tem, por exemplo, 5 minutos para falar, 10 minutos para apresentar o seu projeto e a sua trajetória acadêmica. Então, essa parte também da oratória, eu acho que é um ponto bacana e que vocês já podem ir trabalhando de forma prévia, principalmente aquelas pessoas que têm uma certa timidez, uma certa dificuldade para falar, e que pode contribuir muito com o seu resultado ali, principalmente no momento da entrevista. E com isso, acho que a gente falou de diversos pontos, professora Daniele, eu acho que tô
estou bem satisfeito, né? E quem realmente está acompanhando aqui a gente desde o início da live e anotou todos esses pontos, com certeza vai fazer uma preparação muito diferente, né, das pessoas que não estão aqui acompanhando esse conteúdo. Então, reitero aqui o convite da professora Daniele para vocês compartilharem esse conteúdo aqui. Tem um aviãozinho, compartilhem com um amigo, pelo menos um amigo de vocês, aquela pessoa que também quer começar nessa carreira acadêmica, que quer ingressar em um programa de mestrado, de doutorado. Com certeza essas dicas vão auxiliar bastante quem aí almeja essa carreira. E por fim, gostaria de agradecer mais uma vez, professora Daniele, pelo convite. Confesso que fiquei muito honrado. É um prazer muito grande para mim sempre falar sobre esse tema. É algo que eu realmente gosto muito, porque é uma oportunidade que a gente tem, de poder democratizar esse acesso a essas informações que por vezes ficam tão obscuros, por vezes existem uma série de crenças que podem acabar prejudicando a pessoa ali que tem esse sonho, mas que às vezes não sabe por onde começar, acha que é algo que não é para ela, e eu acho que o tema que a gente colocou, como se preparar começando do zero, foi algo muito bacana, e as dicas que a gente compartilhou são dicas que qualquer pessoa realmente começando do zero, elas podem pegar e aplicar. Não é fácil, não é fácil, são várias coisas que a gente conversou aqui hoje, mas se você realmente se organizar e pensar em perspectiva, por exemplo, de micrometas, de fazer um pouquinho todo dia, coloca aí como meta, ler um artigo por dia, você vai ver que isso, a longo prazo, faz total diferença. Em um mês, são 30 artigos que você vai ter lido e feito fichamento, por exemplo. Vai te ajudar bastante para você fazer o seu projeto de pesquisa. Agora, se você começar já querendo estudar muitas horas e você não está acostumado com isso, o que vai acontecer? Você não vai conseguir manter essa rotina, você não vai conseguir manter esse hábito. Então, a gente precisa começar aos pouquinhos e depois a gente vai aumentando a carga. É igual na PDP, a gente começa ali com os pezinhos mais pequenos e depois a gente vai aumentando a carga. Então, acho que era essa mensagem final que eu queria deixar para o pessoal. Tudo possível, isso, Gustavo? Tudo isso. Tudo Vocês não isso. precisam ser gênios. Gente, foi muito bom, muito bom. Nossa, tô assim, super satisfeita também, Gustavo. Cristina que entrou no final. Depois eu vou deixar salvo, então você assista desde o início, tá, Cristina? Um beijo para Maíra que entrou, do doutorado lá do PPGS. Um beijo para Mabel, do mestrado da Unicamp. Mabel, depois passa a live pro Moacir, tá? Então, o pessoal que foi entrando aí também, gente, tem possibilidade de vocês assistirem depois. É muita coisa, muita dica boa. E eu concordo com o Gustavo. Eu acredito que, assim, não tem mágica, mas tem estratégia, tá? Então, assim, com essas estratégias, com essas dicas, você já consegue não estar perdido no mundo. Você já consegue se direcionar, né, para onde você vai com mais capacidade, né, técnica de você conseguir ali o resultado da aprovação. Então, gente, Gustavo, muito, muito, muito obrigada. A gente estava esperando esse momento para fazer essa live. Foi super, super bacana. Com certeza ficou com gosto de quero mais. Sim. Mas em breve, pessoal, aí, a gente se vocês quiserem outros temas, coloquem aqui embaixo os temas que vocês querem. Pessoal, obrigada também. Isso mesmo. Obrigada pela participação de vocês também, todo mundo que ficou, que participou, que mandou beijo, que agradeceu. E da nossa parte, só desejando boa sorte para todo mundo que está fazendo aí seleção de mestrado e doutorado. E lembrando, gente, quem ainda não segue Gustavo, assiste Gustavo, clica lá na página dele, que eu adoro, que ele traz dica boa todos os dias, tá bom? Então, beijo para vocês, obrigado, até a próxima. Obrigado, professora. Até mais, pessoal.